Doutor Eduardo Berbiger, Momento Jurídico, seja muito bem-vindo. Obrigado, Joyce. Doutor, na semana passada nós falamos sobre recuperação judicial. Hoje, aproveitando o início de ano, vamos falar sobre planejamento, de uma forma geral. Quando há um planejamento no agro, pode-se evitar a recuperação judicial? Exato. Nós devemos ter um ano muito bom, né? Nós temos previsão muito boa de safra, uma safra recorde de soja. Então, isso gera um movimento positivo no agro, né? Apesar de dúvidas com relação ao preço, mas se prevê um ano de reação. O que é importante para o produtor rural, para o empresário do agronegócio, entender que a fazenda, independente do tamanho, é uma empresa. A fazenda deve ser gerida como uma empresa. Então, desde a organização financeira, contábil, jurídica, então é muito importante a gestão do fluxo de caixa, um acompanhamento financeiro profissional, uma contabilidade profissional, um planejamento tributário, um planejamento financeiro. Por que isso? Porque a importância disso tudo. Hoje nós temos meios de financiamento que não são mais os tradicionais, mais amplos, né? Antigamente o agricultor se financiava só no Banco do Brasil, isso há 40 anos atrás, 30 anos atrás. Depois foram surgindo outras alternativas, cooperativas de crédito, outros bancos privados. Hoje em dia nós temos fundos de investimento que investem na agricultura, nós temos possibilidade do agricultor criar os seus próprios fundos, FDICs, FIAGROS, que são fundos de recebíveis, né? Que ele pode gerir os seus recebíveis. Isso permite com que ele possa gerir melhor o seu caixa e até são instrumentos de planejamento tributário. Isso permite redução de imposto de renda, contribuição social, além de fazer uma gestão melhor do seu fluxo de caixa, além de ter ganhos financeiros, ganhos mesmo de dinheiro mesmo, né? Isso, mas para que ele consiga chegar neste ponto, ele precisa de uma organização. Ele precisa de uma organização contábil, financeira, e muitas vezes nós vemos que o agricultor se preocupa muito, e claro que é o primeiro passo, com a produção, com a tecnologia, né? E fazer bem feito, o que é o principal, realmente, no agronegócio, que é fazer a lavoura produzir. Só que hoje o negócio tornou muito complexo. Nós temos que pensar também que com a reforma tributária, até os pequenos produtores provavelmente vão ter que entrar no sistema dos novos tributos, para que eles sejam competitivos, porque os pequenos produtores vão ter um crédito presumido, que eles vão poder ceder para quem comprar os produtos deles. Provavelmente, quem não estiver nesse sistema e não puder ceder este crédito para as grandes empresas que comprarem, os produtores maiores, não vai ter competitividade, seu produto vai se tornar caro por não ter esse crédito. E isso demanda uma contabilidade, uma série de coisas. E até nos dias de hoje, a contabilidade de um produtor rural é complexa. Ele tem que fazer o seu livro caixa, ele tem insumos que ele pode abater no seu imposto de renda, ele tem óleo diesel, ele tem os seus fertilizantes, seus insumos básicos, enfim. Tudo isso gera um custo possível de ser abatido do seu imposto de renda. Então, lá no final das contas, na última linha, como a gente chama, o produtor que não tiver essas preocupações, ele vai acabar pagando mais imposto, provavelmente ele vai acabar pagando um juro maior bancário, e tudo isso, no final das contas, dá um impacto muito grande. Então, por isso, essa preocupação nessa profissionalização, nessa busca desses cuidados, né, com a parte financeira, contábil, tributária. Isso é muito importante para que o produtor tenha uma saúde melhor no seu negócio. Doutor, e o agro é um setor muito dinâmico, depende do clima, do preço, do mercado, né? Por isso que o planejamento se faz essencial. Agora, tem um período para o produtor fazer esse planejamento? Varia de acordo com cada produtor, com o tipo de cultura, período de plantio, colheita? O período melhor, digamos assim, sempre é agora, né? Claro que quando o produtor quiser mudar de regime tributário, ele tem que sempre fazer isso antes da mudança do ano. Em dezembro, ele precisa, quando ele quiser fazer alguma mudança significativa no seu regime tributário, ele precisa fazer isso em dezembro, antes do início do exercício. Mas nunca é tarde. O produtor, ele sempre, se ele, digamos assim, agora nós estamos no início do ano, ele pode fazer agora, ele pode fazer, nunca é tarde para o produtor resolver adotar essas medidas. O que ele precisa fazer é sempre buscar esta qualificação, sistemas adequados, sistemas para controle de produção, sistemas para controle financeiro, tudo isso é interessante.
aquele controle no caderninho, digamos assim, fica difícil. Hoje em dia já não, a complexidade do campo não permite mais isso hoje, né? É como o senhor falou, profissionalizar, né? Doutor, com conhecimento é possível utilizar créditos fiscais para minimizar o impacto das taxas? Sim, nós costumamos dizer que o governo não tem o menor pudor em colocar a mão no bolso do contribuinte, né, do produtor rural, do empresário do agronegócio, e existem uma série de planejamentos tributários e discussões jurídicas viáveis. E para isso o produtor precisa ter uma assessoria jurídica, precisa ter uma contabilidade em dia. Só se ele tiver com a sua, digamos assim, com os seus registros em ordem, que ele pode pensar em economizar. Primeiro ele tem que fazer a sua lição de casa, ele tem que estar com os seus registros em ordem para depois buscar as possíveis economias. E tem uma série de possibilidades, tanto de economias com insumos, ressarcimentos, busca de saldo credor, abatimentos de impostos, principalmente imposto de renda, contribuição social, que pesam muito para o produtor rural, pessoa jurídica, principalmente, e para as empresas, agroindústrias, né? Então, tem muitas possibilidades, desde que o produtor esteja com a sua contabilidade em ordem e prestando atenção nos seus registros, né? Doutor, com uma gestão eficiente, o produtor vai produzir mais, melhor e com sustentabilidade. Exato. Nós temos que pensar o seguinte, os grandes desempenhos, quando a produção é muito alta e o preço muito bom, normalmente mascaram algumas ineficiências, né? Mas nós temos que pensar que nem sempre é assim. Vão ter anos de margens apertadas, preços ruins, colheitas menores em virtude de questões climáticas, e o produtor, se ele estiver bem ajustado, ele passa por tudo isso sem necessidade de deixar de honrar compromissos, como nós vimos na semana passada, às vezes pedir uma recuperação judicial, enfim. O produtor que estiver com a sua casa em ordem, ele tem muito mais chance de passar pelas tempestades que a gente sabe que acontecem no agro, com muito mais tranquilidade do que se ele tiver sem essa organização, sem prestar atenção nos detalhes. Doutor Eduardo Berbigê, sempre aqui nos trazendo informação, reduzindo e descomplicando o mundo complexo aí que são os tributos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Joyce.